Eu vejo hoje algumas crianças falando sobre, de repente, ter sucesso, né? Eu vi esses dias uma mãe dizendo que, conversando ali, fazendo um vídeo com a criança, e a criança dizendo assim: bom, quando a minha mãe me deixar ter um canal no YouTube, né? E hoje a criança cresce nesse mundo assim, de querer ser bem visualizada, receber uns likes e tal, ficar famosa, quem sabe. E é mais ou menos por aí que rola as pretensões do ser humano em se sentir realizado, em se sentir assim valorizado, sentir pertencente, não é verdade? Já pensou se a gente fosse elencar assim, tipo, alistar as grandes realizações que as pessoas querem conquistar? Talvez seria isso: ser um youtuber famoso, ter milhões de seguidores no Instagram e de repente, né, ter bastante dinheiro, uma profissão dos sonhos que ganhasse bastante dinheiro para realizar todos os sonhos de consumo. Fazer aquela viagem bacana, crescer, fazer uma boa faculdade, ter uma casa muito 10, né, um carro, enfim, realizar tudo que pudesse realizar com o dinheiro que pudesse ter. Mas, Ricardo, você acha que se você fosse um youtuber famoso, você tivesse milhões de seguidores no Instagram, você fosse um profissional bem sucedido, você se sentiria satisfeito? Será que os homens de hoje, né, os jovens, os adolescentes, os mais velhos, eles se sentem realizados por, de repente, ter tudo isso? Ou aquelas velhas perguntas voltariam a ecoar dentro de cada pessoa? Porque, pelo que vejo, ecoa dentro daqueles que já têm tudo isso. Tipo, de onde eu vim? De onde é que eu vim? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Eu existo para quê? Tem sentido essa minha vida? Tem propósito a minha vida? Eu acho que uma das questões que já estava caindo no esquecimento, né? Porque todo mundo estava aí muito mergulhado nas suas realizações de agora, era aquela pergunta sobre: será que existe vida após a morte? Mas depois que veio o Covid, e gente, uau, muita gente partiu, não é verdade? E gente próxima, e tem muita gente sofrendo por causa do luto e as dificuldades. E a gente pergunta hoje mais do que nunca: e se fosse eu que tivesse partido? Aonde eu estaria agora? Qual é a resposta que a Bíblia tem para você ter convicção de origem, de identidade, de propósito e de destino? Nós vamos ver lá em Efésios capítulo 1, vou pegar um versículo lá no capítulo 2, para mostrar para você que a vida só tem sentido em Jesus. Fora de Jesus, a vida não tem sentido. É verdade. Quando Paulo escreveu Éfeso, só para você ter uma ideia, o cara estava preso, ele estava sendo sentenciado à morte sem merecer, e ele sabia que dali para frente o que lhe esperava era a morte. Mas mesmo sem até o direito de ir e vir, sem muitas expectativas de conseguir mais algumas coisas nessa terra, quem sabe voltar para a convivência de pessoas amigas e tudo mais com liberdade, mesmo num momento como esse, em que, se nós vivêssemos esse momento, com certeza a gente diria: Deus, por favor, me livre de tudo isso. Paulo escreveu essa carta, como escreveu outros, como escreveu Filipenses, para dizer que tudo é em Jesus. Todas as coisas foram criadas em Jesus. Todas as coisas permanecem em Jesus. O futuro só existe em Jesus. E olha, a sua origem está em Jesus.
A sua identidade está em Jesus. O seu propósito está em Jesus. O seu destino está em Jesus. Tudo aqui nesta carta é em Jesus, porque é uma carta super cristocêntrica. E olha, quando Paulo escreveu o primeiro capítulo, os caras que comentam, os estudiosos que comentam essa carta, ele diz que, tem um estudioso que eu gosto dele, é um exegeta, ele diz que Paulo provavelmente estava em êxtase. E esse primeiro capítulo é um capítulo que podia ser chamado, principalmente os primeiros versículos, de hino de gratidão de Paulo. Hino de gratidão de Paulo. Você já imaginou uma pessoa passando essa circunstância que eu falei para você que Paulo estava passando? Ele escreveu um hino de gratidão. Um hino de gratidão. Era isso que Paulo estava fazendo. Só para fazer uma pequena aplicação aqui diante dessa introdução. As suas realizações, você se sente realizado quando? Qual o seu maior sonho? O que você espera realizar nessa vida? Está mais ligado a você mesmo e às coisas dessa terra? Ou estão ligadas a Jesus e à eternidade? Uma boa pergunta essa para você refletir. Quando acontecem coisas adversas na sua vida, você sente assim, tipo, ué, o que está acontecendo? Cadê Deus? Onde eu estou? Deus desapareceu. E você começa a murmurar, ou em todas as oportunidades na sua vida você encontra motivos para agradecer a Deus. Efésios capítulo 1, de 3 a 14, é esse hino de gratidão de Paulo, e tem estrofes lindas, que trazem 4 elementos muito importantes para nós hoje. O primeiro elemento se encontra lá em Efésios 1, 3 e 4. Veja o que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Em quem? Em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha o começo do versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É de longe essa questão da origem humana, né? De onde viria a criação toda? De um acidente cosmológico? Ou tudo isso que nós podemos contemplar é obra das mãos de Deus? Bom, Paulo não entra nessa questão tentando questionar a ciência daquele momento, ou não deixou escrito algo aqui para a gente discutir sobre darwinismo, porque tudo isso são teorias. Eu aprendi há algum tempo atrás com um cientista, ele fez doutorado em medicina nuclear, e ele hoje é instrutor em Harvard. Ele não é professor, ele é instrutor em Harvard. E ele disse para mim, certa vez, disse, olha, tudo que se fala sobre criação não pode se dizer que é uma teoria científica, uma tese científica, é apenas uma ideia. Não é? Você, por alguns sinais, você imagina que aconteceu de um jeito ou aconteceu de outro jeito. Nesta maravilhosa canção de Paulo, Paulo não está interessado em discutir sobre isso, porque através do seu relacionamento com Deus em Jesus, ele diz que nós somos criados e escolhidos por Deus para sermos seus filhos desde antes da fundação do mundo. Nós somos benditos, nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você é um eleito de Deus desde a eternidade. Antes de existir mundo, você já tinha nascido no coração de Deus.
Antes de existir qualquer coisa, Deus já tinha dito que você existiria e Ele já tinha um propósito para a sua vida neste mundo. Eu não sei se vocês já notaram, tem muitas matérias que aparecem aí na imprensa de gente buscando os seus, pelo menos, quem é o seu pai biológico. Tem gente que não sabe que foi adotado, mas há muitas matérias que aparecem, né, de gente que vai procurar, afinal de contas, quem é meu pai biológico? Quem que é a minha mãe biológica? Há sempre aquela curiosidade. Ainda que a pessoa seja adotada e viva bem com a sua família que a adotou, ela quer saber a sua origem, não é verdade? Você já viu casos assim? Pois eu já vi muitos. Parece que o homem tem uma certa sede, uma certa fome de descobrir de onde ele veio. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui sabem o nome do seu pai biológico? Levante a mão. Quem sabe do seu pai biológico? Ah, ok. Quantas pessoas aqui sabem o nome do seu avô ou da sua avó? Levante a mão. Ok. Quem aqui sabe o nome do seu ou da sua bisavô ou bisavó? Quem sabe o nome dos seus bisavós? Opa, aí já diminuiu bastante, né? Quem sabe aqui o nome do seu trisavô? Levante a mão. Uau, você sabe o nome do seu trisavô? Vocês sabem o nome do seu trisavô? Oh, que bacana, hein? Daqui do lado você também sabe? Não, trisavô não. Trisavô, quem sabe daqui? Então, e agora vamos ver se vocês vão continuar levantando as mãos, porque tem 3 aí que continuam ali, ó, campeões, hein? Quem sabe o nome do tetravô? Tetravô não mais. Não, só ficou no trisavô. Tinha um cara aqui num culto domingo passado, que eu preguei essa mensagem, eu perguntei para ele, ele sabia, o pastor Gilson tinha sido campeão, que ele sabia o nome do seu pentavô, ex-avô. Só que aí eu vi, aí o cara falou, não, é que eu montei um documento de toda a minha genealogia, e ele sabia o nome até do seu octavô. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, na verdade, se você for fazer a sua árvore genealógica, se você for fazer, você vai descobrir que a sua origem, bem lá de trás, a sua primeira origem é Deus Pai. Porque antes da fundação do mundo, Ele escolheu você para ser filho dEle. Você não precisa ficar perdido, né? Até o século XVIII, mais ou menos, as pessoas procuravam muito, eles tinham a árvore genealógica, a maior parte das famílias, principalmente na Europa, porque eles tinham que saber o pedigree que eles tinham. Talvez você diga, aí, pastor, esse negócio de pedigree é coisa para cachorro, né? Mas não é, até o século XVIII era coisa para pessoa humana, para gente, como você e eu. Por quê? Porque era importante saber a origem. E por que é importante saber a origem? Porque você vai descobrindo uma porção de coisas que você pode receber como herança genética ou herança comportamental. Mas depois a gente vai saber mais sobre isso quando a gente for andando aqui na palavra. Porque tem influências da sua herança. Tem a influência genética e tem a influência genealógica. Agora aqui, eu quero mostrar para você como é lindo e o porquê é importante saber a sua origem conforme a palavra. Quando Deus cria o homem, está lá um corpo feito do pó da terra, onde Deus faz assim, ó. O que estava dentro de Deus foi para dentro do homem. Ou seja, o homem tem herança genética em Deus. Muito bem. Quando esse homem peca, ele perde das influências da sua primeira origem, e aí ele precisa ser regenerado. Precisa ter a sua genética refeita. Agora, olha o que Pedro diz na sua carta. Eu
escolhi um Pedro, você pode dizer, poxa, mas está fora do texto aí, fora da teologia paulina, não, está totalmente dentro da Bíblia, e Paulo também fala isso em suas cartas, mas eu achei que esse versículo, ele resume bem o que eu quero dizer, o que a palavra de Deus quer dizer para você nesta noite. Vocês foram regenerados, genética, regenerados, não de uma semente perecível, a semente que vai no óvulo, aqui a palavra tem esse sentido, do sêmen mesmo, a semente, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Só para você saber muito bem, mais, e a gente passar para outra parte, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus nasceu, ele nasceu por causa de uma relação sexual de um homem com uma mulher, e de um homem que pôs um sêmen em uma mulher, e aí nasceu Jesus? Foi assim, sim ou não? Jesus foi gerado por quem em Maria? Pelo Espírito Santo. Jesus, o unigênito, quer dizer, o único gerado de Deus, se torna o primogênito, porque a mesma genética de Jesus está em nós, porque quando nós nascemos de novo, fomos regenerados, a gente recebe a genética do Espírito Santo de Deus. Você tem a vida de Deus dentro de você, porque você foi gerado de novo no Espírito Santo de Deus. E é por causa desse gene em você, que você não é igual aos demais. Agora você se torna o irmão do primogênito, que veio aqui justamente para ser gerado pelo Espírito, para que, não nascendo em pecado, ele tivesse a oportunidade de não pecar e ser o Cordeiro de Deus sem mácula, sem defeito, para gerar todos os seus demais irmãos. Uau! Eu não sei se você está pegando, eu não sei se você está entendendo o que Deus fez em você, toda a glória a Deus. É por causa disso que numa discussão de Jesus lá com os fariseus, ele falou, se eu disser, sois deuses, vocês vão dizer que eu estou dizendo errado? Não, sois deuses, porque filho de Deus é o quê? Aí você falou, que heresia. Amados irmãos, Deus com letra maiúscula, e criador e gerador de toda a vida, só existe um. Filhos de Deus são todos vocês, que têm a genética do Espírito Santo. Vocês têm origem. E nós devemos viver uma vida sobre este fundamento. Muito bem. Paulo continua a sua carta, depois de falar sobre origem, ele vai lá no versículo 5 falar sobre identidade. Veja só, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha aí, é um hino de gratidão de Paulo. Olha como termina a primeira frase do versículo 5, adotados como filhos. Quando alguém pergunta para você assim, quem é você? Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Na hora que pergunta quem é você, o que você diz? O que você faz, ou a quem você entrega o teu coração, diz muito respeito à sua identidade. Quando a gente falar sobre propósito, a gente vai ver isso. Mas o que a Bíblia está nos levando a pensar e a permitir entrar e cair em nosso coração, para que nós não vivamos uma vida como se não tivéssemos origem e identidade, a Bíblia está dizendo que nós somos filhos de Deus. Essa é a identidade. Então, se alguém perguntar, quem é você? Conforme a Bíblia, você deverá responder, filho de Deus. Essa é a minha identidade. Ah, é? Por quê? Ué, porque eu tenho uma origem. Deus Pai. O meu nome, na identidade celestial, é filho de Deus. A minha
Data de nascimento é desde antes da fundação do mundo. Você percebeu? A identidade é de filho. Ele nos predestinou para Ele. Nós pertencemos a Ele, nós estamos nele. Você não precisa ter aquele sentimento de não pertenço a ninguém, não tenho família, não sei da minha origem. Você não precisa, porque você é um filho de Deus, adotado por Ele. A adoção é algo lindo, não é verdade? Sabe por quê? Porque um filho natural, ele pode vir numa hora assim que os pais... você já viu quando alguém conta, um dos cônjuges conta para o outro, estamos grávidos, e um diz assim, estamos, tem certeza? Tenho. Aí o outro, não que ela não queria, o que ele não queria, é que, talvez eles pensassem assim, puxa, não era a hora, né? A gente não está preparado ainda para ter esse filho. Pois é, a adoção não. A adoção é um ato de escolha. A adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos viu e Ele nos desejou. Paulo está trazendo à mente a adoção conforme a lei romana, porque ele vivia por ali, ele está dizendo, olha, na lei romana, os filhos adotivos desfrutam dos mesmos direitos dos filhos legítimos, não havia diferença. Um filho adotivo recebe o nome da nova família, quer dizer, o sobrenome ali, torna-se herdeiro natural dessa família, como nos outros demais, eles vão herdar as mesmas coisas. Quando tiver que dividir as partilhas, ele vai receber tudo igual. Nós somos filhos de Deus, recebemos um novo nome e uma nova herança. Por isso que Paulo diz que nós somos herdeiros de Jesus. Eu queria que a produção, se tivesse aí, né, por a identidade ali, eu guardo isso sempre em alguma parte no meu computador, e quando eu preciso lembrar disso, eu lembro desta identidade. Bom, se não tiver, não tem problema. Sabe, pega a sua, você está com a sua identidade, está aqui, ali, ó, nome, filho de Deus, filiação, Deus Pai, naturalidade, coração de Deus, data de nascimento antes da fundação do mundo. Essa aí é a minha identidade. É a sua também? É a sua também? Ou quando alguém pergunta para você, porque, sabe o que é? Quando você pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Se ela viu um filme interestelar, ela diz que quer ser o quê? Astronauta. Se ela tem uma boa relação, ela admira muito um professor, ela diz que quer ser professora. Enfim, ela diz ali, aquele momento. Você vê um bombeiro, fala, quero ser bombeiro, quero ser o que for. Você for ao médico e ficar impressionado com o médico, com os equipamentos do médico, ouvindo o coraçãozinho dela, ela vai falar que quer ser médica. Mas isso se refere ao que aquela criança quer ter como profissão no futuro. Você já viu quando uma criança está perdida? E você pergunta assim, quem é você? Você já fez isso com uma criança? Sabe o que a maior parte das crianças fazem? Elas dizem, eu sou filho do Zé Luiz. Eu sou filho do Gui Borges. Né? Aí eu já estou aí, ó, você já recebeu aí a unção da paternidade, Gui Borges, já recebeu. Então, você só quer ter uns 5, mais ou menos, né? A Gê não está aqui, né? Não precisa. Então, gente, ela chama por quê? Porque para ela identificar e dizer assim, eu preciso me achar agora, eu vou dizer que o nome do meu pai.
E é assim que deve ser conosco. Nós devemos nos identificar pelo nome do nosso Pai Celestial. Nós somos filhos de Deus. E essa identidade, ela nos dá um propósito. Quando você sabe de origem, quando você sabe de identidade, você sabe de propósito. Dá uma olhada. Versículo 10, aí eu falei do capítulo 2, lembra? Aqui eu vou ler o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Sabe essa aí, somos criação? Na verdade, é a tradução de uma palavra chamada, que no grego, no original, é poiema, da onde se originou o vocábulo português, poema. Isso quer dizer que eu e você somos poemas de Deus para que as outras pessoas leiam e conheçam o nosso Pai. Deus quer que a nossa vida seja um poema dele para o mundo. Olha só, eu não vejo Deus como me enxergo você aqui agora. Eu não vejo Deus como estou enxergando o Felipe Breder. Não. Eu vejo Deus pelos olhos da fé, eu vejo Deus pela palavra dEle, eu vejo Deus por causa do meu relacionamento dEle, eu vejo Deus por essas coisas. Assim também, o mundo não pode enxergar Deus como nós estamos nos enxergando. O mundo quer enxergar Deus através da sua vida. O mundo precisa ver Deus através da sua vida. Por isso que a sua vida tem que ser um poema de Deus. Nós fomos criados em Jesus para as boas obras, como diz aqui a palavra. Deus tem um propósito para você nesta vida. Lá dentro da sua casa, lá na sua comunidade, seja ela física ou virtual hoje, né? No lugar onde você trabalha, através de sua profissão. Deus quer usar você para ser alguém que faça diferença e seja um instrumento de transformação positiva neste mundo. Deus quer usar você para você ser alguém que faça diferença e seja um instrumento de transformação positiva neste mundo. E você tem esse poder, só você. Só os filhos de Deus podem fazer isso. Só os filhos de Deus podem cumprir com esse propósito. Sabe qual é o nosso problema? É que até na igreja, e a gente usa a Bíblia e até a nossa fé, para querer mostrar quem somos. Assim, tipo assim, eu vou mostrar que eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu vou fazer algumas coisas que todo mundo vai me ver, todo mundo vai perceber quem sou eu. E até aquelas pessoas que me menosprezam, um dia saberão quem eu sou. Ei, o propósito de você viver a sua vida, na sua origem, na sua identidade, não é mostrar exatamente quem você é, como ser humano. O propósito é mostrar quem Deus é através da sua vida. O maior problema de dizer assim, ei, você precisa sonhar e sonhar alto. O problema de sonhar alto é que poucos de nós conseguimos sonhar tão alto assim, porque a maior parte de nós, hoje, principalmente no mundo com essa economia toda, estamos apenas tentando subsistir. A maior parte das pessoas estão apenas tentando sobreviver. Mas quando as pessoas são desafiadas a pensar alto, pensar num grande sonho, logo vem aqueles palestrantes de positivismo barato, né? Daquela coisa de, olha, veja você, imagine quem você é e seja isso que você está querendo ser. Ei, a Bíblia te deu origem, a Bíblia está dizendo, você tem origem, você tem uma identidade e você tem um propósito. E ao cumprir o teu propósito, você vai fazer com que o nome de Deus e o próprio Deus seja conhecido e o nome dele seja glorificado.
e você vai se sentir inteiramente satisfeito. Paulo estava numa prisão, Paulo estava ali sabendo que, olha, o futuro que lhe esperava não era lá essas coisas todas aqui nesta terra, mas ele sabia que o seu futuro final era maravilhoso. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia quem ele era em Jesus, e ele sabia qual era o propósito, e o propósito de Deus estava se cumprindo na vida de Paulo, e para ele estava se sentindo realizado, enquanto muitas pessoas que não estavam passando pelo que eles estavam passando, e que estavam vivendo uma vida mais ou menos legal, não tinham um hino de gratidão como ele tinha. Hoje essa questão de autoidentidade, você já ouviu falar sobre autoidentidade? Autoidentidade é como eu me vejo. Eu vi um cara esses dias que ele achava que ele era um felino. Então ele pôs orelhinha de felino, narizinho de felino, tal, e ele dizia, eu sou um felino e eu quero transar com felina, uma felina. E eu digo assim, né, onde está a sociedade de proteção aos animais nesse momento? Na verdade, já pensou um marmanjão desse que querer transar como uma gatinha? Gatinha literalmente mesmo, né, gente? Você já pensou? Uma vez eu estava numa viagem e eu conversei com um veterinário, e eu falei, rapaz, e aí, você é veterinário e tal? Ele falou, rapaz, eu admiro muito os animais, admiro as pessoas humanas também, mas olha, tem cada ser humano. Eu falei, por quê? Rapaz, a conversa não nasceu daí, a gente estava conversando sobre várias coisas. Ele disse assim, porque, rapaz, chega cada animalzinho lá no meu consultório que eu sei o que o ser humano fez com ele. Aí, hoje é muito assim, não, mas você tem que respeitar como eu me vejo. Se eu disser para você que eu sou um alface, você tem que respeitar, você tem que me ver como um alface, eu vou me tornar um alface. Agora, eu digo para você, os homens eles ficaram tão confusos, e nós temos a resposta para esse mundo, uma resposta de amor, não uma resposta de ódio, de violência, mas uma resposta de amor para dizer, não, você não é quem você pensa que é. Porque por mais que você pense a seu respeito e pense as melhores coisas que você acha que são as melhores coisas para você, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e quando você entrar e entender qual é a sua origem em Deus, e você entender qual a sua identidade em Deus, e você viver o propósito de Deus, aí sim você vai se sentir realizado. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo e você pegou de repente, alguém mandou o link, ou seja hoje, no sábado ou depois assistir esse vídeo gravado, eu quero dizer para você que o mais importante não é você ter a liberdade para ser quem você pensa que é. O mais importante é você ter a liberdade em Jesus para ser quem Deus criou você para ser. Você vai se sentir realizado. Você não precisa ser alguém que tenha uma inteligência cognitiva ou emocional fora da média. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês aqui, a maior parte de nós que estamos aqui somos medianos. E aí você diz assim, pastor, eu esperava que você, com toda essa mensagem está dizendo, você dissesse, olha, vocês são fora da média, filhos de Deus que vão realizar. Não, todos nós somos medianos. A maior parte de nós estamos na média, por isso que existe gente fora da média. Quando surge alguém que vai além, é porque está fora da média. Mas Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas medianas. Deus faz, essa frase não é minha, é de uma palestrante do Summit, Liz Bohannon, que ela diz que Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas medianas. Você não precisa ser um milionário, você pode ser uma pessoa comum, mas você pode fazer grandes coisas em Deus, você será usado para o extraordinário, porque Deus tem um grande propósito, ou um propósito de grande significado para a sua vida. E esse propósito não é só para você, é para vivermos juntos. Tem o site Christianity Today, depois você vai ter o link nas nossas redes sociais,
um pesquisador, começa citando o nome de Klaus, que é um reverendo anglicano, um homem que sabe falar 5 línguas fluentemente. E ele é excepcional na área de marketing. Mas quando ele conta a história da sua vida, ele diz: quem me vê agora não percebe, eu não tive uma vida tão fácil assim. Ele foi criado em um trailer, num estacionamento na Flórida, nos Estados Unidos. Sua família ia uma vez por ano, quem sabe, na igreja. Ele dizia que o seu pai era um alcoólatra e talvez a sua religião seria Alcoólatras do Sul, brincava ele. Até que, uma vez, para impressionar uma garota, ele foi a uma reunião de jovens presbiterianos. E ele disse assim, e óbvio que aquele homem sabe muito bem que ele é salvo pela graça, mediante a fé, que não é dom dele, mas é obra de Deus, para que ele mesmo não se glorie. Ele sabe de tudo isso. Mas ele usa a palavra para dar força ao propósito da igreja. Ele diz assim: eu sou uma pessoa que posso me considerar que fui salvo pela igreja. Se eu não tivesse entrado naquele grupo de jovens presbiterianos, eu teria o mesmo destino que tantos outros. Mas eu fui salvo pela igreja. Ali na igreja eu tinha dia para ir na igreja, eu tinha doutrinas. E aquele homem naquela pesquisa percebe que as igrejas hoje, as mais históricas, que têm tradições firmes no Evangelho, elas estão atraindo as pessoas de volta, porque elas se sentem mais dentro de um propósito de vida que é bem estabelecido. E a matéria gira em torno disso, sobre a importância da igreja com relação ao propósito de vida das pessoas. Não existe essa de, eu sou salvo, sou um filho de Deus, Deus tem um propósito para a minha vida e que se dane a igreja. Não, não. Jesus criou você, Jesus lhe deu uma origem, Ele lhe deu uma identidade, tem um propósito que é junto com o corpo. Mais uma vez eu repito, porque isso não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E Ele coloca você dentro do corpo, e ali dentro do corpo é que você vai se sentir satisfeito. Você vai sair do seu egocentrismo para viver algo corporativo, ou em comunhão, vamos dizer assim. Algo que seja dentro do corpo de Cristo. Ali a gente desenvolve. Deus deu dons e talentos através do Espírito Santo para que o corpo de Jesus seja a expressão de Deus aqui na terra. Quando você está em uma igreja e você percebe qual é a missão daquela igreja, que é fazer, toda a igreja cristã, sua missão é fazer discípulos. Não existe outra missão para a igreja. Agora, como fazer esses discípulos e como desenvolver esses discípulos, como desenvolver uma porção de coisas em resposta ao que toda a sociedade precisa, aí Deus distribuiu dons diferentes, mas cada um que está dentro de uma comunidade de fé e amor deve viver não somente a missão que é geral, mas a visão que aquela igreja tem. Como é que está você com relação à sua comunidade de amor e de fé? Você se sente pertencente? Você sente que você está dentro de alguma coisa, que você está fazendo alguma coisa junto com alguém? Propósito. E por fim, eu quero ler o versículo 13 e 14 do primeiro capítulo de Efésios, para falar sobre destino. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ei, sabe, Paulo aqui tem em mente o que acontecia, claro, no seu tempo. Então era assim, olha, tinha um anel do imperador, que com relação aos documentos do império, e que tinha relação ao imperador, ele punha o selo dele, e esse selo mostrava que aquele documento era
autêntico. Quando ele queria enviar uma mensagem, ele colocava um selo para que aquela mensagem chegasse ao destino final, porque todos deveriam cuidar daquilo, porque se alguém sumisse com um documento autenticado pelo imperador, com o selo do imperador, e não chegasse ao seu destino, cabeças iriam rolar, e todos cuidavam para que aquele documento chegasse ao seu destino final. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a igreja de Deus, que você e eu fomos selados com o selo do Espírito Santo, e esse selo garante que nós somos autênticos filhos de Deus, que temos a nossa origem no Deus Pai, que a nossa identidade é autenticada pelo Pai, pois somos filhos de Deus, que nós temos um propósito, esse propósito está se cumprindo, que é o próprio Espírito Santo quem age na igreja, para que o propósito de Deus se cumpra no corpo de Cristo. Nós estamos selados pelo Espírito Santo, e nós estamos selados por esse mesmo Espírito, para chegarmos ao nosso destino, a glória de Deus nos céus. Meu irmão, eu não gostaria de morrer, sabia? Você fala, você tem medo de morrer? Não sou uma pessoa muito preocupada com isso, quem me conhece mais de perto sabe. Mas sabe, eu queria tanto que Jesus voltasse antes, sabe, para eu participar dessa festa da volta ainda vivo, e eu tenho uma fé, uma esperança que isso vai acontecer antes de eu morrer. Pode ser que não, mas eu vou permanecer nessa fé, eu vou permanecer nesse desejo que Jesus volte. Sabe por quê? Sabe o que eu tenho mais de precioso nessa terra? O mais precioso, e olha que eu tenho muitas coisas preciosas, como a minha princesa, e como meus filhos, e como amigos e irmãos como vocês. Mas sabe o que eu tenho mais de precioso? É Jesus. É o Espírito Santo que habita em mim. E sabe o que eu mais desejo? É me encontrar com Jesus, na glória nos céus. Eu não sei qual é o seu maior desejo. Claro que eu tenho outros desejos aqui na terra, eu quero fazer uma porção de coisas, e eu quero cumprir com o meu propósito, mas nada nessa terra me apega de tal maneira que eu deseje mais a terra do que os céus. Eu posso talvez dizer como Paulo, por causa do propósito de Deus para com vocês, eu vou preferir ficar aqui, mas o que eu mais almejo é estar com o meu Senhor em sua glória. Se você mirar a terra, com certeza você vai perder o céu. Mas se você mirar o céu, com certeza você ganhará os dois. Porque não importa o que você passe nessa terra, se você seja rico, pobre, esteja livre ou preso, se você esteja passando por grande dificuldade ou você está numa boa agora, o que importa é a presença de Deus. E quando nós desejamos isso, amados irmãos, nós ganhamos tudo. Eu creio ter cumprido com a promessa. Você sabe de onde você veio, você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito, e você sabe para onde está indo. Você veio de Deus, sua identidade é de filho de Deus, o seu propósito é ser um poema de Deus, para que o mundo leiam suas boas obras e conheçam o Pai. O seu destino é a glória eterna ao lado de Jesus. Viu? Percebe? Se você vive essa vida sobre esses fundamentos, mesmo quando você passar por dificuldades, mesmo quando você tiver momentos difíceis, você vai falar, epa, eu sei, leve momentânea a minha tribulação, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei que há um propósito nisso tudo, posso não estar nem entendendo agora, mas eu sei que para tudo há um propósito de Deus, e eu sei para onde eu estou indo, por isso qualquer tribulação, qualquer momento difícil vai ser leve e momentâneo, porque
os meus dias não terminarão quando eu estiver no túmulo, porque eu sou eterno, porque a semente do que é eterno foi colocada em mim, e eu também vivo para sempre. Amém?